Fala Doc, tudo bem? Aqui é o Furlan e hoje a gente vai conversar sobre a anamnese. Nessa aula então a gente vai conversar sobre a identificação, queixa principal, história da doença atual, HDA desse paciente, esquema para analisar um sintoma guia, interrogatório sintomatológico, o ISDAS ou IR, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, história psicossocial, os hábitos desse paciente. A gente vai terminar falando um pouquinho sobre o método SOAP, que é muito utilizado na anamnese, e claro, um exemplo prático para a gente ilustrar tudo isso. Doc, como sempre, vamos fazer uma questão, dá um pause aí, lê com calma e no final a gente discute ela juntos. Pode ser? Bom, sobre os aspectos gerais da anamnese. A anamnese, então, é uma palavra que vem do grego, São a união de duas palavras do grego. Aná, que é trazer de novo, e mnesis, que é memória. Então, basicamente, a anamnese é trazer a memória. Ela é a entrevista clínica que você vai fazer do paciente, que a gente falou na aula anterior de método clínico, Então, a anamnese, basicamente, é você trazer de volta informações da história desse paciente. Lembrando que ela é a parte central do método clínico, isso é muito importante. Lembrar que o método clínico ele é composto pela entrevista e pelo exame físico, mas a anamnese ela compõe a parte central, a entrevista compõe a parte central. Ela constitui o núcleo da relação médico-paciente, então claro que o seu exame físico, a sua interação com o paciente vai criar uma relação, mas a anamnese ela é o núcleo de tudo isso, porque é um tempo que você vai ficar ouvindo esse paciente, você vai criar uma relação com ele. Ela possui uma posição ímpar e insubstituível, isso é muito importante falar, porque a gente sabe que existe um avanço muito rápido da tecnologia, da inteligência artificial e cada vez mais, então a gente tem relação com essas novas tecnologias, mas uma coisa a gente sabe, a anamnese é insubstituível, porque a relação médico-paciente é construída principalmente na anamnese e a gente precisa dessa relação para estabelecer múltiplos vínculos que a gente precisa com o paciente. Quando bem executada, ela nos permite então tomar decisões diagnósticas e terapêuticas corretas. No entanto, quando a gente faz uma anamnese mal feita, a gente acaba tendo consequências negativas que são irreparáveis pelo exame físico ou exame complementar. Essa é aquela velha história de você coletar uma anamnese com o paciente de qualquer forma, você não chegar a nenhuma hipótese diagnóstica, você começar a examinar esse paciente e solicitar uma bateria de exames, aí simplesmente vem exames alterados e você simplesmente não sabe o que fazer com isso, porque você não tinha nenhuma hipótese, você simplesmente solicitou um monte de exames e eles não fazem sentido para você. Então é importante uma anamnese bem coletada, uma entrevista bem coletada para que a gente consiga construir o nosso raciocínio. Lembrando que até 80%, 90% dos diagnósticos estão dentro da anamnese, dentro da entrevista. Então é importante que ela seja bem feita para que a gente consiga passar para a próxima etapa, que é o exame físico e a solicitação de exames complementares, certo? Bom, quais que são os elementos da anamnese? A anamnese ela é composta pela identificação, queixa principal, história da doença atual do paciente, revisão de sistemas ou interrogatório sintomatológico, antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e, claro, as condições socioeconômicas e culturais desse paciente. Dentro desses elementos a gente tem algumas variações, algumas siglas diferentes, mas a gente vai conversando e mostrando isso ao longo da nossa aula. Sobre a identificação, então, a gente precisa do nome do paciente, obviamente, sempre nome completo, sem abreviações, com exceção quando você vai apresentar caso clínico, a gente acaba botando abreviações para não expor o paciente. Idade, quando o paciente tem menos de um ano, a gente vai graduar essa idade em dias ou meses, e se esse paciente ele tem mais de um ano, você vai graduar essa idade em anos. Lembrando, Doc, que cada grupo etário tem sua própria doença, e isso interfere no raciocínio diagnóstico. Então é muito diferente você atender uma criança de você atender um adulto ou um idoso. Por exemplo, como que isso interfere no meu raciocínio diagnóstico? Um paciente jovem, adolescente, com dor torácica, chega no meu consultório. O meu raciocínio diagnóstico é totalmente diferente do que um paciente idoso com dor torácica que chega no meu consultório ou no ambiente de emergência. As chances do paciente jovem de 15, 16 anos estar infartando são infinitamente menores do que as chances daquele paciente que tem 60 anos, que já tem múltiplas comorbidades, que é tabagista, etilista, enfim, Então é importante que a gente sempre anote a idade desse paciente. Quando você for passar um caso para o seu preceptor, para o seu colega, você passe com o nome completo e idade desse paciente. Sexo do paciente. Lembrar que as doenças possuem diferentes prevalências em cada sexo e algumas são exclusivas de cada sexo. Então é muito importante. Por exemplo, a gente sabe que as doenças autoimunes são mais comuns em pacientes mulheres, assim como as doenças cardiovasculares são mais comuns em pacientes homens. Então, sempre que você der o nome do paciente, idade do paciente, o sexo também vai fazer diferença para a gente direcionar esse nosso raciocínio diagnóstico. Sobre a etnia, novamente, diferentes doenças possuem diferentes prevalências
nas diferentes etnias. E o exemplo clássico aqui, por exemplo, é a hipertensão em pacientes afrodescendentes. A gente sabe que pacientes de pele preta possuem níveis de hipertensão muito mais difíceis de controlar e com complicações muito mais severas. Estado civil também é importante, né? Isso entra dentro da condição sociocultural do paciente. É importante saber se esse paciente ele é casado, qual que é o núcleo familiar dele, se é um paciente solteiro. A gente sabe, por exemplo, que os níveis de depressão são diferentes entre pacientes solteiros, pacientes casados, pacientes divorciados. Tudo isso faz parte do nosso raciocínio diagnóstico. Então, a identificação, apesar de parecer uma coisa tão simples, né? Ela é muito completa e ela é o nosso primeiro passo para começar a raciocinar. A profissão também. Doc, existem doenças que se agravam com determinados trabalhos e existem doenças que são desencadeadas por determinados trabalhos. Então é muito importante a gente saber com o que o paciente trabalha. Exemplo clássico, por exemplo, costureiras que evoluem com dor no punho. É muito comum síndrome do túnel do carpo nessas pacientes. Então, por exemplo, muitas vezes só a queixa principal da paciente, a identificação, por exemplo, paciente mulher, paciente de 50 anos, que trabalha como costureira ou trabalha fazendo trabalhos manuais, está com dor no punho. Simplesmente essas 3, 4 informações já me levam para um raciocínio diagnóstico diferente de um paciente, por exemplo, que tem tosse crônica, trabalhou, sei lá, o exemplo clássico aqui, numa mina de carvão, em que ele vai desenvolver uma doença, né, relacionada a uma doença pulmonar relacionada ao ambiente de trabalho dele, certo? Então, é muito importante a gente saber com o que esse paciente já trabalhou e com o que ele trabalha atualmente. Claro, naturalidade e procedência, isso é óbvio, né? A gente tem diferentes doenças em diferentes regiões do estado. Então, por exemplo, é muito mais comum um paciente com doença de Chagas lá da região norte do que na região sul, assim como a gente tem doenças que são mais comuns na região sul do que na região norte. E isso é muito importante para a gente estratificar também e direcionar nosso raciocínio diagnóstico. E por fim, a religião, né? Então, lembrar que ela pode influenciar diretamente na relação médico-paciente. Aqui o exemplo que a gente sabe, né, o mais comum é, por exemplo, pacientes que são testemunhas de Jeová e são contra a transfusão. Então, no ambiente de emergência é bom você saber, né, coletar essa história com a família. Muitas vezes o paciente já traz essa informação, mas isso precisa estar bem relatado em prontuário. Bom, falar um pouquinho então sobre a queixa principal. A queixa principal ela vem logo depois da identificação e ela é o motivo que levou o paciente ao médico, né? Então, ela deve ser uma afirmação breve e espontânea, né, anotada nas exatas palavras do paciente, entre aspas. Então, aqui a gente não usa o vocabulário médico, por exemplo. O paciente ele chega e fala, estou com dor de barriga. Você não vai botar dor abdominal, você vai escrever nas exatas palavras do paciente. Dor de barriga, entre aspas. E, basicamente, a queixa principal ela se inicia com uma pergunta genérica. A gente vai sentar na frente do paciente, vai pegar os dados de identificação e vai falar com ele. Tá bem, então, o que traz o senhor aqui? O que o senhor está sentindo? No que eu posso lhe ajudar? E claro, né, quais que são as finalidades do registro da queixa principal? Primeiro, é uma pista importante para o diagnóstico diferencial, então você tem aquela pista, o motivo inicial que levou o paciente para a consulta, e ela é um alerta para relembrar constantemente ao longo da consulta por que o paciente está ali. Então, às vezes, o paciente chega com uma queixa de dor abdominal, dor de barriga, né, nas palavras do paciente, e lá no meio da anamnese, da entrevista, ele está falando de dor de cabeça, está falando de outras coisas, e a queixa principal está ali em cima anotada para você lembrar por que esse paciente veio. Então, ela constantemente nos ajuda a voltar ao motivo principal da consulta. Bom, aqui tem um quadrinho do Porto que eu coloquei, né? A gente sabe que o Porto hoje é a bíblia da semiologia, né? E ele dá algumas sugestões para se obter a queixa principal. Vamos lá. As principais sugestões aqui de perguntas que você pode fazer. Qual que é o motivo da consulta? Por que o senhor me procurou? O que o senhor está sentindo? O que está incomodando o senhor? E exemplos de queixas anotadas, né, de queixa principal. Perceba como a gente não usa termos técnicos, como na dor de ouvido a gente não usa otalgia, a gente usa dor de ouvido, dor no peito, exame periódico para trabalho, tudo isso são queixas principais que a gente utiliza, certo? História da doença atual. Doc, uma vez identificada a queixa principal desse doente, a gente vai estratificar essa queixa principal. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho o que ele quis dizer com dor de barriga, o que ele quis dizer com essa dor de ouvido, e a partir disso a gente vai construir então a história desse paciente. É um registro cronológico e detalhado do motivo que levou o paciente então a procurar assistência médica. E lembrar que é a parte principal da anamnese, então ela é a chave mestra para chegar ao diagnóstico. Dentro da história da doença atual, a gente tem uma grande parte aqui do diagnóstico. E, claro, a gente sempre deve organizar. Como eu falei na aula anterior, o paciente ele não lê o livro, né? Então a gente precisa organizar esses dados que eles nos trazem
E a história ela sempre deve ter um começo, um meio e um fim, né? Em algum momento começou o sintoma e no meio se desenvolveu outros sintomas, ou como que ele mudou, se ele evoluiu, se ele continua igual, e ela chega no fim, que é o fim da consulta, certo? No início, então, é importante você encorajar o paciente a dar mais detalhes da queixa principal. Então, você vai sentar com o seu paciente, pegar a identificação e você vai falar para ele, ok, como que eu posso lhe ajudar? Ele vai falar, estou com dor de barriga. Eu vou usar o exemplo da dor de barriga para a gente construir o nosso raciocínio. E aí, a partir disso, você vai falar para ele, então, me conta mais sobre isso. O senhor poderia contar um pouquinho mais sobre essa dor de barriga do senhor? E sempre encorajar um relato cronológico desse paciente. Ele vai comentando e você vai concordando com ele. Tá, e aí, o que aconteceu? E depois? Tá, e agora? E isso tudo vai ajudar, então, a ele também, de certo modo, construir um raciocínio cronológico. Bom, e aí surge, então, o famoso sintoma guia. Doc, você já deve ter ouvido falar sobre o sintoma guia, né? Basicamente é a queixa de maior duração do paciente. Ele é a base para HDA. O que isso significa? Que é o sintoma que vai guiar toda a sua história. Ele permite recompor a história com mais facilidade e precisão. Então, por exemplo, o paciente ele veio para a consulta com dor de barriga, mas surgem outros sintomas juntos ali. Ele está se queixando de náusea, de vômito, de febre. Então, surgem várias outras coisas, mas o que vai guiar a nossa história? Vai ser a dor de barriga, que é a queixa principal desse paciente. Bom, novamente um quadrinho do Porto aqui pra gente, tá? Que dá os pontos fundamentais, normas fundamentais para se obter uma HDA. Então, basicamente, ela permite aqui o paciente falar da doença, determina o sintoma guia. Ela usa o sintoma guia como fio condutor da história, estabelece as relações com outras queixas em ordem cronológica. Verifica também se a história existe um início, meio e fim, né? É importante que ela não induza a resposta. Gente, isso é muito importante, que você tem que deixar o paciente falar. Pelo menos ali 2 minutos o paciente tem que falar sem que você interfira. E apurar a evolução em exames e tratamentos já realizados em relação à doença anterior. E claro, né, por fim, é importante que você leia a história escrita por você para que o paciente possa confirmar, né, ou corrigir qualquer informação. Bom, e como que é um esquema para analisar o sintoma guia? Doc, pausa aqui, lê com calma isso, anota, tira foto, tira print, guarda para você que isso vai te ajudar muito toda vez que você estiver realizando uma anamnese. Bom, é importante a gente perguntar o início, né? Então, quando é que começou essa dor de barriga? Foi súbita ou foi gradativa? Você já estava com isso, foi aumentando ou simplesmente surgiu de uma hora para outra? Fatores desencadeantes também, olha, eu não tinha nada dessa dor, mas aí eu fui tomar tal remédio, fui tomar um anti-inflamatório, ou foi depois de uma noite de festa, eu bebi demais e aí simplesmente começou a minha dor de barriga. Duração. Sempre perguntar a duração da dor, do sintoma desse paciente. Isso faz muita diferença, porque é muito diferente uma dor que dura 5, 10 minutos de uma dor que está há dias incomodando esse paciente ou que vem piorando, né? Então, determinar então a época que começou o sintoma. Sempre determinar se esse sintoma ele é episódico ou intermitente, né? Ou se é contínuo. Então, se essa dor que esse paciente está sentindo, ela vai e volta como se fosse uma dor incólica, ou se é uma dor que começou e não parou mais e vem piorando. Características iniciais também, que é a qualidade da dor, como que dói. É uma dor em aperto, é uma dor em facada, é uma dor que é em cólica, é uma dor em queimação. Tudo isso faz muita diferença no seu raciocínio diagnóstico. Intensidade também, quão incômoda é a dor, aqui existem algumas escalas, por exemplo, você pode pedir para o paciente dar uma nota de 0 a 10, quanto que dói. Existem escalas de faces de dor, você pede para o paciente apontar qual que é a dor mais que ele está sentindo, né? Qual que é a face que mais se assemelha à dor que ele está sentindo. Localização também, a gente sabe que a gente faz muito diagnóstico diferencial pela localização da dor. Então, o abdômen, por exemplo, ele é dividido aqui em 9 segmentos. E dependendo de onde está, você tem várias hipóteses diagnósticas diferentes, né? Para onde que a dor vai também, então se a dor começa aqui em cima da barriga, ela vai para as costas, é um diagnóstico. Se é uma dor que vai para baixo, é outro diagnóstico. Relação com as funções do organismo também, se está interferindo, por exemplo, quando o paciente evacua, se melhora quando o paciente evacua, se está interferindo com a alimentação do paciente, se está interferindo com o sono do paciente. Sempre que você tiver uma dor que interfere no sono do paciente, uma dor grave, uma dor que a gente tem que se preocupar, ou qualquer outro sintoma que faça o paciente acordar durante a noite. Evolução. Sempre evolução cronológica, então como que essa dor tem se comportado desde que começou. Modificações observadas ao longo do tempo também. No começo era uma dor que era uma dor episódica, ela vinha de vez em quando e ia embora, agora ela está vindo e não está indo embora, está piorando. Então tudo isso faz parte da evolução da dor desse paciente, do sintoma guia desse paciente.
e a influência de tratamentos realizados, né? Estou usando paracetamol de horário, estou usando dipirona e eu tenho me sentido melhor. Tudo isso interfere. Fatores de alívio e piora também. Existe alguma ação que melhora a sua dor? Existe alguma ação que piora a sua dor? Por exemplo, é muito comum os dois tipos de dor de cabeça que a gente tem, a cefaleia tensional e a enxaqueca. Na cefaleia tensional, o paciente ele consegue caminhar livremente, que isso não piora a dor. Na enxaqueca, por outro lado, é aquele paciente que fica no quarto, isolado, com luz apagada, por qualquer movimento piora a dor. Relação com outras queixas também, se teve náuseas, se teve vômitos, sintomas gastrointestinais, dor em outro local, perda de apetite, perda de peso, tudo isso nos ajuda então a construir, né, uma história sólida desse paciente e do que está acontecendo com ele. Interrogatório sintomatológico, então é o próximo passo, né, depois que a gente fizer a nossa HDA. Basicamente aqui a gente vai fazer um check-up, né, da anamnese com esse paciente. Então a gente vai ver se ele tem algum outro sintoma relativo a cada sistema. É para ver se a gente não deixou passar nada mesmo. Então, qual é a utilidade prática disso, né? Ele permite que a gente levante possibilidades e reconhecer enfermidades que podem ou não ter relação com a doença atual desse paciente. Então, a gente vai sistematizar, basicamente, vai perguntar para esse paciente sintoma da cabeça aos pés. O que isso significa? Primeiro a gente vai perguntar sintomas gerais, né? Se o paciente teve febre, perda de peso, sudorese, enfim, sintomas gerais, para ver se a gente não esqueceu nada. Vai perguntar sobre pele e fâneros, vai ver se esse paciente tem queda de cabelo, como ocorre, por exemplo, no hipotireoidismo. O paciente tem lesões de pele, se tem alguma lesão que ele percebeu que surgiu, que não tinha antes. Cabeça e pescoço também, se tem dor de ouvidos, se tem dor de cabeça, se tem secreção nasal, coriza, se tem dor de garganta, se percebeu nódulo no pescoço, íngua, se tem secreção no ouvido, enfim, um geral para esse paciente de acordo com a queixa dele. Tórax também, se tem dor no peito, se tem falta de ar. Abdômen, se está com dor de barriga. Nesse caso aqui, eu estou usando como exemplo a dor abdominal, então aqui no interrogatório sintomatológico a gente acabaria pulando isso, né? Ou perguntando outras coisas que a gente não perguntou na anamnese. Sintomas geniturinários, se esse paciente ele está conseguindo fazer xixi normalmente, se arde para fazer xixi, se teve aumento ou diminuição da frequência urinária. Sistema hemolinfopoético, sistema endócrino também, a gente vai ver se esse paciente tem alguma alteração hormonal, sinais de alteração hormonal, né? De, por exemplo, alterações que chamem-nos na atenção. Coluna vertebral, osso, articulações, extremidades também. Então, se o paciente tem dor na coluna, se o paciente tem dor articular, tem edema articular, tem mudança de extremidade, por exemplo, perda de sensibilidade, perda de força. Músculos também entra junto aqui na perda de força, né? Se o paciente tem fadiga muscular, astenia. Artérias, veias, linfáticos e microcirculação também. Então, se o paciente tem sinais de trombose, tromboflebite, tem edema de panturrilha, por exemplo, que nos leva a pensar numa TVP. Sistema nervoso também, aqui a gente faz um exame neurológico no paciente também, faz parte do exame físico, mas aqui a gente faz queixas, faz perguntas de queixas neurológicas, se tem algum sintoma focal, se tem visão dupla, se tem perda de força em algum membro. E por fim, o exame psíquico também. Claro, Doc, o que é muito importante? Esse interrogatório sintomatológico, muitas vezes ele é muito teórico e a gente não consegue fazer nos nossos ambientes de atendimento. A gente sabe hoje que a principal porta de entrada, né, para o médico é na atenção primária e na emergência, nas emergências, né, nas UPAs. E principalmente no ambiente de emergência a gente não tem tempo para perguntar sobre tudo isso. Então, muitas vezes a gente acaba direcionando, por exemplo, paciente que chega com dor abdominal, é importante que a gente pergunte, por exemplo, sobre o trato geniturinário, sobre os sintomas gerais, mas muitas vezes a gente não vai fazer um exame psíquico nesse paciente, né? A não ser que você tenha tempo e que você esteja num ambiente de atenção primária, por exemplo, em que você vai construir uma relação maior com esse paciente, vai acompanhar ele longitudinalmente, certo? Antecedentes pessoais, então sempre avaliação do estado de saúde passado e presente do paciente, conhecendo fatores pessoais e familiares que influenciam no processo de saúde e doença. Aqui a gente tem uma subdivisão, né, dos antecedentes pessoais, a gente vai falar dos antecedentes fisiológicos e dos antecedentes patológicos, que são as comorbidades do paciente. Antecedentes fisiológicos, basicamente, então, gestação e nascimento, desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento sexual. Lembrar que isso não serve para todo paciente. O que isso significa? Que depende da faixa etária do paciente que você está atendendo. Você vai atender uma gestante, é importante que você peça para ela das gestações anteriores, dos nascimentos anteriores, se o parto foi tudo bem, se o parto foi normal, se foi cesárea, como que foi com os outros filhos, se conseguiu amamentar. Mas se você estiver atendendo um idoso com dor torácica, novamente, aqui o meu exemplo, não faz sentido você perguntar sobre uma idosa, né, com dor torácica, sobre, por exemplo, as gestações anteriores e o nascimento dos filhos anteriores. Isso não vai mudar a sua conduta.
Antecedentes patológicos. Sempre perguntar para todo paciente sistematicamente. Então, doenças anteriores, doenças atuais, se tem alergia a alguma medicação, né? Porque provavelmente você vai medicar esse paciente. Perguntar doenças típicas de infância também, principalmente na pediatria, né? Se o paciente está com alguma queixa ali, perguntar se foi vacinado, se teve sarampo, se teve rubéola, enfim, são queixas que principalmente se encaixam dentro da pediatria. Cirurgias prévias, traumatismo prévios e, claro, medicação de uso contínuo. Doc, é muito comum você perguntar para o paciente, você tem alguma doença, tem pressão alta, diabetes? E o paciente fala, não, eu não tenho nenhuma dessas doenças. E aí quando você pergunta se ele toma medicação, é um paciente que toma enalapril, toma metformina, hidroclorotiazida, que são medicamentos para pressão e diabetes. Então, é importante que você seja claro com esse paciente, se pergunte se ele está tomando alguma medicação, para que você deixe tudo isso registrado e, claro, tudo isso vai entrar no seu raciocínio diagnóstico e vai fazer muita diferença na abordagem desse paciente. Doc, antecedentes familiares, então a gente vai perguntar sobre o estado de saúde, né, quando vivo, dos pais e irmãos. Se casado também a gente vai incluir o cônjuge, os filhos, enfim, a gente vai entender a família desse paciente, né? Por exemplo, a gente tem muitas doenças que possuem caráter genético e ambiental. Então é importante a gente perguntar, por exemplo, se existe doença cardiovascular na família, se existe diabetes na família, se existe hipertensão na família. Doenças da família também, sempre tentar esclarecer a natureza da enfermidade, né? Em caso de falecimento, você vai pedir a causa do falecimento e a idade em que ocorreu. Por exemplo, um infarto em um paciente jovem, um paciente que tem um pai que faleceu com 50 anos de infarto. Isso chama um pouco a atenção, porque é cedo, né? É um infarto que aconteceu num paciente jovem. Mas é muito diferente do paciente que teve um pai que teve um infarto aos 80 anos. Então, a gente sempre vai tentar esclarecer isso. Perguntar sobre a existência sistemática de algumas doenças é muito importante. Enxaqueca, diabetes, tuberculose, hipertensão arterial, câncer. A gente sabe que o câncer ele tem um componente ambiental importante, mas ele tem um componente genético muito importante. Então, pacientes que têm história de câncer na família, a gente precisa perguntar também, sobretudo quando isso envolve nossas hipóteses diagnósticas, né? Doença arterial coronariana, acidente vascular, dislipidemias, enfim, entre outras. História psicossocial também, ou hábitos do paciente. Então, a gente vai questionar sistematicamente sobre alimentação, questão de qualidade e quantidade, ocupações anteriores do paciente, ocupações atuais também, como a gente já falou, é muito importante saber com o que o paciente trabalha ou com o que ele já trabalhou. Atividade física também, reduz risco cardiovascular, reduz uma série de doenças, então a gente precisa saber se esse paciente faz atividade física regular ou não. Tabagismo, né? Existem mais de 1.000 doenças, 1.500 doenças relacionadas ao tabagismo. Etilismo também. Aqui no tabagismo a gente sempre vai calcular a carga tabágica desse paciente. Isso é uma coisa que a gente vai conversar ao longo das aulas, mas a gente basicamente calcula em maços anos, né, que é a quantidade de maço que esse paciente fumou por ano. A gente pergunta a quantidade de maço que ele fuma por dia e multiplica pela quantidade de anos que ele fumou. Etilismo também, existe uma forma de calcular, geralmente é calculado em doses, né? Então aqui a gente vai perguntar se o paciente faz uso de bebida alcoólica, se é destilado, se não é destilado, ou quantidade, né? Uso de drogas ilícitas também. Condições socioculturais, né, e econômicas desse paciente e, por fim, habitação. Lembrar que a gente precisa perguntar se esse paciente ele vive numa zona urbana, numa zona rural, se esse paciente ele tem contato, né, com água tratada, se ele mora numa casa de madeira, numa casa de material, porque tudo isso faz diferença, né? Pacientes de zona urbana, por exemplo, possuem muito mais risco de algumas doenças do que pacientes de zona rural e vice-versa, né? Então, a gente precisa sempre estratificar isso também. Doc, agora, finalizando tudo isso, né, eu vou explicar para vocês o método SOAP. O que é um método SOAP? Basicamente, o SOAP é um acrônimo em que você consegue fazer uma anamnese de modo muito mais objetivo e ajuda muito no acompanhamento longitudinal desse paciente. Então, o SOAP ele é usado muito na atenção primária, na medicina de família, porque você consegue resumir muito a história do paciente e é usado também em ambientes de emergência. Hoje acaba sendo uma das principais formas de anamnese. Para a gente não ficar aquela anamnese enorme no ambiente de emergência, a gente acaba fazendo o SOAP. Basicamente, ele estrutura as anotações clínicas em 4 registros. Quais que são os registros? O S do SOAP é subjetivo, que é o que o paciente relata. O O é o objetivo. O A é a análise, então, que eu vou ter a partir do resto. E o P é o plano. E ele costuma ter um cabeçalho com o histórico médico do paciente. Então, geralmente tem alergia, comorbidade, história familiar, enfim, se já fez cirurgia, se teve algum traumatismo, que é para a gente bater o olho e conseguir ter uma visão geral desse paciente. Bom, aqui alguns quadrinhos mostrando, né, como que funciona isso. No subjetivo é o relato do paciente. Basicamente aqui vai entrar HDA, as expectativas do paciente, a experiência que ele tem com a doença, o que ele espera, né, tudo que ele relata para a gente.
O O, então, de objetivo são os dados mensuráveis, né, desse paciente, incluindo exame físico, exames complementares. Então, é tudo que a gente consegue ver nesse paciente. Então, aqui entra o exame físico, principalmente. E a partir disso, a gente vai para o próximo, que é a análise, né? Então, a partir do que o paciente relatou no subjetivo, dos dados que a gente coletou no objetivo, a gente vai fazer uma análise de tudo isso. Então, dentro da análise, é a interpretação das queixas do paciente e dos achados do exame físico. Então, aqui entra os diagnósticos de problemas de saúde atuais e tudo que a gente consegue inferir nesse paciente. E por fim a gente passa para o plano, né? O plano então são as condutas e manejo desse paciente. Aqui a gente pode dividir em tópico, né? O plano terapêutico desse paciente, quais vão ser as medicações que eu vou passar para ele, o que eu vou encaminhar a ele. O plano de acompanhamento, então por exemplo assim, eu posso escrever esse paciente que eu vou passar a medicação para ele, depois eu posso botar que ele vai retornar em tanto tempo. E por fim o plano educacional, né? Quais são as orientações que você deu para esse paciente. E DOC, um exemplo prático para a gente conseguir visualizar toda essa anamnese e como que a gente faz isso com o método SOAP, que no final das contas vocês vão ver que vai ser o que vocês mais vão utilizar. Bom, exemplo prático então de uma anamnese utilizando o método SOAP. Paciente AB, 30 anos, sexo feminino, procedente de Florianópolis. Perceba, eu tenho a identificação dessa paciente, idade, o sexo dessa paciente e de onde que ela veio. Lembra que eu falei para botar sempre o nome completo, menos quando você vai apresentar o caso? Aqui é o exemplo clássico, então a gente tem uma paciente AB, porque eu não vou falar o nome dela, a gente não vai expor essa paciente. Então aqui são alguns tópicos, lembra que eu falei que geralmente no cabeçalho a gente tem então aqui o histórico médico do paciente, né? Então alergia, nega, né? Paciente não tem alergia. De comorbidade é uma paciente hipertensa. De medicações em uso, ela usa o enalapril uma vez ao dia. E de hábitos é uma paciente tabagista de 10 maços ano, certo? DOC, subjetivo então, que é a HDA da nossa paciente, vamos ler junto. O paciente relata que há um dia começou com cefaleia unilateral à direita, latejante, associada a náuseas, fotofobia e fonofobia. Ponto. Descreve que a cefaleia foi precedida por turvação visual, nega febre, diurese e evacuações dentro da normalidade, sem mais queixas e alega episódios prévios semelhantes. Perceba que aqui é o que a paciente nos relatou organizado dentro de uma HDA. Próximo, objetivo, que é o exame físico dessa paciente. Aqui tem algumas siglas que a gente vai aprender, né, ao longo das nossas aulas, mas basicamente bom estado geral, lúcida, orientada e contactuante, mucosas úmidas e coradas, paciente está hidratada, normocorada. Aqui, ó, escuta cardíaca normal, né, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopro, ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, bilateral e simétrico, abdômen nada diferente, né, abdômen plano, simétrico, depressível, sem dor à palpação, sem visceromegalia. As extremidades da paciente estão quentes, bem perfundidas. Exame neurológico aqui que nos chama mais atenção porque é uma paciente que ela tem uma queixa neurológica, uma queixa de dor de cabeça, né? Então, exame neurológico, pupilas isofotorreagentes, escala de coma de Glasgow 15, né? Então, a paciente está lúcida orientada, né? Pares cranianos sem alterações, força muscular simétrica e preservada nos 4 membros, equilíbrio estático e dinâmico sem anormalidades. Exame neurológico, assim, por cima completo, né? Então abordou basicamente tudo, não tem nenhuma alteração. E por fim, a ausência de dor à palpação da musculatura paracervical. Tá, esse é o nosso objetivo. E DOC, agora a gente precisa fazer uma análise com base no que a gente tinha. Então, resumindo, né? A gente tem uma paciente com dor de cabeça, uma dor de cabeça unilateral, é uma dor que lateja, então a gente tem a qualidade dessa dor, né? Que é a análise do sintoma guia. Começou há alguns dias, essa paciente, junto com tudo isso, ela tem náusea, vômito, que são os sintomas associados, piora a movimentação, então piora com a luz, fotofobia, fonofobia, então a gente tem fatores de piora ali, e a gente no exame físico não tem nada que chama atenção. Então a análise aqui, ela falou que já tinha episódios prévios semelhantes, né? Na análise a gente fica com uma enxaqueca, migrânia, né? Nesse caso é uma enxaqueca com áurea, porque ela falou que antes da dor de cabeça ela teve turbação visual. DOC, sobre o plano. Perceba como esse plano está dividido em tópicos. Primeira parte, prescrevo naratriptana, um comprimido no início das crises. Então esse é o meu plano terapêutico. Oriento identificar gatilhos e evitá-los. Isso aqui é um plano educacional. Oriento higiene do sono e mudança de estilo de vida com melhora do padrão alimentar e atividade física regular. Outro plano educacional. E por fim, oriento retorno imediato se sinais de alarme ou persistência do quadro. Esse aqui é um plano, então, de orientação para essa paciente também e plano de retorno caso ela apresente algum sinal de alarme, certo?
Doc, esse é o método SOAP, então você vai ver que isso vai ser muito utilizado por você e facilita muito o nosso raciocínio. Por fim, botei um macete aqui para a gente poder lembrar dos principais, do que a gente precisa abordar na anamnese. Bom, essa é uma frase bem boba, mas acho que ajuda a gente a lembrar. Quem queixa-se da sua própria história desconhece o passado e os hábitos de quem lhe ouve. O que eu quis dizer com isso? Gente, aqui botei em amarelo, quem queixa-se, né? Queixa de quem de identificação, queixa-se de história principal, né? História da doença atual, aqui no história. Passado, antecedentes pessoais e familiares. E hábitos, que é a história psicossocial e hábitos do paciente. Certo? Guarda essa frase, então quem queixa-se da sua própria história desconhece o passado e os hábitos de quem lhe ouve. Certo? Doc, vamos fazer algumas questões juntos aqui. Primeiro, alguns resumos dinâmicos, né, dos nossos stories. Qual que é o primeiro componente da anamnese? Pausa aí, tenta pensar. Esse é fácil, né, gente? A identificação. A identificação sempre é primordial. Identificação com idade do paciente, sexo do paciente. A gente precisa desses dados para conseguir direcionar nosso raciocínio diagnóstico. E, claro, a resposta da nossa questão anterior. Vamos ler junto para tentar entender. A anamnese é uma entrevista clínica que estabelece o contato inicial da relação médico-paciente. Sobre a anamnese é incorreto afirmar. Letra A. Na anamnese se estabelece a relação médico-paciente. É nela que são investigados sinais e sintomas, antecedentes pessoais, hábitos e condições socioeconômicas e culturais. Perfeito, né? O que a gente já conversou. Letra B. O interrogatório sintomatológico se constitui complemento da HDA. Perfeito também. Letra C. O sintoma guia é o sinal ou sintoma que permite recompor a história com mais facilidade e precisão. Gente, perfeito, né? Ensinei vocês como fazer a análise do sintoma guia, que vai nos permitir recompor a história. E letra D, que é a nossa resposta incorreta, os hábitos de vida e a história psicossocial não são questionamentos fundamentais, ficando a critério do médico questionar ou não. Gente, já falei para vocês precisam perguntar sobre hábitos de vida e história psicossocial. E existem inúmeros motivos para isso, tudo isso vai contribuir para uma nossa melhor abordagem do paciente, certo? Doc, flashcards então para finalizar. VOF, então, a queixa principal deve ser sempre registrada com termos técnicos. Falso, a gente precisa anotar nas palavras do paciente, sempre entre aspas. Próximo flashcard. A HDA deve iniciar com perguntas abertas, fechadas ou perguntas em menu. Gente, isso é uma coisa que eu não estratifiquei muito, mas basicamente, perguntas abertas é quando você abre para o paciente assim, me conta um pouquinho sobre isso. Perguntas fechadas é quando você faz uma pergunta direta. Essa dor de barriga ela está localizada em cima ou embaixo da barriga? E perguntas em menu é quando você dá várias opções para esse paciente. Essa dor de barriga está em cima, está embaixo, está do lado. Basicamente aqui a HDA, lembrando que ela sempre deve começar com perguntas abertas, né? Eu mostrei um quadrinho para vocês com vários exemplos. Então, o paciente traz uma queixa, você tem que abrir para ele. Ok, me explica um pouquinho mais sobre isso, que é uma pergunta aberta. Sobre o resumo da aula, então, identificação é o primeiro componente, sempre tem que estar completo no paciente. Queixa principal é o motivo da consulta, deve ser registrado nas palavras exatas do paciente e nos permite sempre retomar a história. HDA é um registro cronológico, né, que é o motivo da consulta, é a principal parte da anamnese. O IS, né, ou interrogatório sintomatológico, é uma revisão de aparelhos e sistemas, a gente vai passar por cada segmento, então, revisando eles. Antecedentes pessoais, aqui eles se dividem em fisiológicos e patológicos, sempre aborda o histórico médico desse paciente. Antecedentes familiares, aqui a gente vai abordar as principais doenças com componente genético e ambiental, né, que vai nos ajudar para o raciocínio. E por fim, os hábitos, que é a alimentação, atividade física, condições socioeconômicas, tabagismo e etilismo desse paciente. Então, é sempre importante a gente tentar ter tudo isso em mente e abordar sistematicamente esse paciente. Não tem problema você ter, junto ao seu prontuário, né, uma colinha ali no bloco de notas ou mesmo um drive, para que você não deixe passar nada, tá? É muito importante, Doc, certo? Essas são minhas referências, muito obrigado e até uma próxima.